A gente está falando sobre uma coisa que, né, pode ser tida como negativa, que você pode transformá-la em algo positivo. Sim. Tudo depende de você. As pessoas, num momento delicado como esse, ela quer ser ouvida. Então não adianta você querendo vir justificando uma coisa que você sabe que poderia. Pode ser que até que você tenha razão, mas naquele momento a pessoa está tão fragilizada que ela precisa ser, tipo, tá tudo bem. Eu entendo a sua dor, eu entendo, né? isso. Isso num restaurante, como o nosso caso, a gente está falando um exemplo aqui, no trabalho de vocês voltado para a ótica, no meu trabalho voltado para a beleza, a gente tem que entender que ali nós estamos ali lidando com pessoas, com sentimentos e com sonhos. Com expectativa. Até levando um gancho disso, essa semana a gente teve um caso, até uma cliente que já era usuário de multifocal, óculos, né? E toda vez que muda o óculos, existe um período de adaptação. E no caso dela, tinha sido uma mudança de 3 graus. Quando a gente estuda a optometria, a gente entende que a mudança ela tem que estar entre, no máximo, 1 grau para o outro. Uma mudança de 2 graus é bem difícil do usuário se adaptar. Ele vai sofrer muito. Ele pode até conseguir se adaptar, mas ele vai ter que persistir. E aí ela veio buscar o óculos e ela não enxergou. Aí, vamos entender o que aconteceu. Tô vendo distorção na lente. A gente refez a lente, fez um upgrade para uma lente melhor. Aí, na segunda vez, quando ela veio buscar, ela já começou a chorar. Aí eu sentei com ela, falei, vamos entender o histórico? Não, porque não era essa lente. Quando a gente sentou, aí eu peguei a caixa de prova, porque eu uso caixa de prova, aquelas que a gente monta, né? Montei com um grau um pouco menor, para ela entender que poderia ter sido uma mudança de grau. Aí liguei para uma médica muito amiga, a doutora Samira, que sempre me ajuda quando precisa, assim, desses momentos, para fazer uma dilatação, para a gente poder ver se existia realmente essa diferença tão grande de graduação. Aí existiu uma diferença absurda de graduação. Aí ela veio e refez. Diminuiu a adição, né? Que é um ajuste de perto. Quando ela pegou o óculos, ela chorava tanto. Ela falava assim, eu estava constrangida já de vir aqui reclamar porque estava me incomodando. Mas eu falei, se você não reclama, você não me dá a oportunidade de entender, porque o óculos ele pode ser tantas coisas. Ele pode ser o grau, ele pode ser um ajuste, ele pode ser um eixo, pode ser montagem. Tem várias possibilidades de não adaptação e o porquê que você não está se adaptando. Mas a gente precisa primeiro sanar todas essas dúvidas para que você tenha um resultado positivo. Aí ela veio buscar depois, ficou super feliz e agradecida. Porque no começo ela já veio resistente, porque ela já veio reclamando. Então ela já achou que eu não iria resolver. Então a expectativa era, poxa, eu comprei, na hora de comprar foi maravilhoso. Mas quando eu tive um problema, como vai ser a reação deles? E ela nunca mais vai comprar óculos com outra pessoa. Ela sempre, você fidelizou. Sim. Ela sempre vai voltar, né? Então, isso é a experiência do cliente. E é isso que o Visagismo Image ID, ele proporciona pra gente que trabalha com uma imagem customizada. Porque você está tratando aquela pessoa como um indivíduo único. Sim. E dificilmente a pessoa vai ter essa experiência num outro lugar, a não ser que a pessoa trabalhe com o mesmo conceito com a alfabetização visual. Mas acontece, eu lembro de uma cena, ela falando que tinha uma pessoa que já tinha ido em vários cabeleireiros, tinha tido vários problemas, assim, várias situações negativas, e ela falou pra mim que ia levar a pessoa lá. Eu falei, Simone, mas por que você vai trazer a pessoa aqui? Ela já veio com um monte de problema. Ela falou assim, porque nós somos, nós temos um trabalho humanizado, nós temos um atendimento humanizado. Se você é visagista, que tem um trabalho tão assim humano, tão voltado assim para ver a pessoa como única. Se você está pensando dessa maneira, imagina o que as outras pessoas pensam. Opa, é mesmo? Traga ela. Vamos atendê-la. Nós atendemos essa cliente, assim, a gente estava realmente apreensivo porque a expectativa dela estava muito alta, mais ou menos assim, se não der certo com vocês, eu desisto. Porque, isso. assim, ela tinha o cabelo, né, ela tinha feito transição, ela falou, eu vou alisar meu cabelo de novo, eu vou continuar usando do jeito que eu usava um tempo atrás, porque pelo menos aí fica mais fácil, eu bato o secador e saio daquele jeito e tá tudo bem, né? Bom, moral da história, ela saiu de lá, ela chorou muito no atendimento, ela falou que nunca foi tão acolhida, né, num local como ela foi lá, como ela foi compreendida, né, e ela passou, depois ela foi fazer os óculos com você, fez acho que 2 ou 3 óculos também,
né? E ficou sensacional. E hoje ela toda vez que ela volta, ela abraça a gente, ela fala: eu não troco meus visagistas por nada. A quadrilha. Você, o Cláudio e a Laís, eu não troco vocês ela fala nunca direto mais. isso. Né? É incrível. E ela tá muito feliz. Então, assim, tem vários casos. A gente poderia passar aqui, né, à noite falando de vários casos que a gente atende. Claro que não são todos, né? Tem alguns casos que a gente não consegue atender. A expectativa da pessoa vem tão alta, ela vê aquilo como se a gente fosse resolver todos os problemas dela com um corte de cabelo, com uma adequação de imagem. Sim. E a expectativa dela está muito alta. E aí a pessoa se frustra porque às vezes ela não quer esperar o tempo. Né? Toda a imagem, ela leva um tempo, né, para a pessoa, para a gente poder construir. É um projeto, eu falo que é como se fosse uma arquitetura de uma casa, um projeto de arquitetura. E a gente tem que ir construindo aquilo. Às vezes a gente já consegue levantar uma parede inteira de uma vez. Às vezes a gente tem que colocar tijolinhos. A gente tem casos, né, inclusive de clientes do Rio de Janeiro que vêm a São Paulo e que começou o processo devagarzinho. Sim. Hoje ela já está com o cabelo do jeito que ela sonhou e que a gente projetou lá 2, 3 anos atrás. Sim. Mas precisou de uma construção. Às vezes não é de um dia para a noite. E aí, às vezes, a pessoa vê aqueles vídeos, né? Os vídeos que a gente faz, que a pessoa vira a cadeira, ela já se reconhece, né? E ela acha que vai acontecer, em todos os casos vai ser daquela forma e com ela vai ser daquele jeito também. E nem todo mundo, como a gente falou lá desde o início, as pessoas são diferentes. Sim. Né? E às vezes aquela imagem ela precisa de um tempo, às vezes o cabelo ele precisa passar por transição, né? Tem todo entender um o tempo momento, né, que a pessoa às vezes está vivendo, às vezes ela não está nem preparada emocionalmente para receber aquela adequação, né? E tem que ter esse às vezes precisa de cuidado. tempo. Eu tive uma assistente que trabalhou comigo que ela falava assim para mim: quando que você vai fazer minha consultoria? Eu falei: você não está pronta ainda. Ai, eu quero ir lá no Cláudio, cortar o cabelo. Nem trabalhava junto com o Cláudio ainda, só mandava as clientes para ele, tinha meu estúdio em Osasco. Aí ela: ai, eu quero passar. Eu falei: você não está pronta. Por quê? Ela cortava o cabelo coisa de 1 centímetro, ela chorava um mês. Era uma bengala emocional para ela enorme. Você não está pronta. Levou 2 anos. Ela fez a adequação de imagem dela, cortou o cabelo acima do ombro, como você fez, e saiu de lá feliz. A Vanessa, posso falar o nome dela, que ela sabe bem da história. E hoje ela não consegue ter o cabelo. Ela está lá até hoje, é cliente do Cláudio até hoje, e ela não deixa o cabelo passar do ombro mais, porque ela se sente leve. Ela percebeu que ela não precisa de comprimento de cabelo para se sentir segura. Era a segurança dela, por conta de várias questões, enfim. Mas hoje ela... Só que levou 2 anos pra gente processo, poder... né? Foi um processo. Não foi de um dia pra noite que chegou e vamos encurtar o seu cortar, cabelo. Né? Sabe o que eu acho